Olá, meu nome é Lucas e estou aqui para apresentar o Estúdio Gravações por meio do primeiro jornal Estúdio Gravações. É, e aí, isso aí, eu vou apresentar como é que vai funcionar o jornal Estúdio Gravações e os primeiros 100 filmes desse canal. A introdução vão ser discutidas muitas coisas, assim um resumo do que se vai falar. A introdução já passou. A introdução a gente já falou. Passou ainda agora. Notícias do Estúdio Gravações. Contando as notícias do Estúdio Gravações. E isso aí é primitivo. E vai ser por outras etapas. Hora da verdade. Caso tiver alguma crítica a mim, vou responder se for contra a Bíblia. É porque nesse canal a gente valoriza esse livro aqui que se chama Bíblia. A Bíblia já avisou, é verdade. Esse livro aqui, ele é um livro muito especial. A gente valoriza muito a Bíblia. Esse canal é um canal que ele gosta da Bíblia e aceita a Bíblia como livro inspirado. Como, por exemplo, se tiver uma notícia, ó, a Bíblia já avisou. Como se, por exemplo, vamos fazer de conta que teve um terremoto. Vamos fazer de conta que teve um terremoto. E aí a gente lê, é assim que a gente lê assim. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Isso está em Lucas 21, 11. E aí, a gente relaciona a Bíblia com isso. Estudo bíblico. Um estudo bíblico guiado pelo Estudo Bíblico Estúdio Gravações. Vai ter até estudo bíblico que eu vou resumir aí nos outros jornais Estúdio Gravações para não ficar muito grande os outros. Momento de oração. A gente vai orar no final, quando finalizar. Isso vai continuar desde agora. Conclusão. A gente vai se despedir. Isso também vai continuar desde agora. Anuncie e resume os filmes que a gente vai ter. Esse aqui já é sobre jornal Estúdio Gravações daqui até aqui mesmo. Continuando as etapas. A avaliação é uma opinião minha sobre algo. Eu quero que a minha opinião, na verdade, seja a de Deus. Mas nem tudo é assim, como está no livro de Provérbios 16:2. O homem pode fazer planos, mas o Senhor, o homem pode fazer planos, mas o Senhor é quem determina. Isso está em Provérbios 16:1. Resumindo, um resumo de um livro, um filme que não é meu. Você sabia? Contando algo que as pessoas não percebem ou não perceberam, ou curiosidade. Testemunho. Contar uma história que aconteceu. Contar uma história que aconteceu entre as pessoas assim. Desde as coisas que aconteceram depois da Bíblia até as de hoje. Desculpa aí, que eu foi mal. Recusando-se a testemunhar. Contar a história de um ímpio que aconteceu. Histórias bíblicas, contando as histórias da Bíblia. A gente crê que a Bíblia é o livro inspirado. Os seguidores de Cristo,
É que a gente crê que a Bíblia é inspirada. E os seguidores de Cristo creem que não há outro livro como a Bíblia. Em vez de ser algo que as pessoas desenvolveram, ela veio de Deus. Pedro explicou esse fato da seguinte maneira: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. E Paulo escreveu: toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:16. Outras histórias. Tirando isso aí, eu já mudei de ideia sobre isso. É, no, o primeiro estúdio. Isso aí. Isso aí eu. É. Isso aí já é tudo. Isso aí já é tudo coisa que. Isso aí já é tudo que coisa que eu inventei. Previsão do tempo. Falando de respostas às orações. Tocou? Previsão do tempo. Falando de respostas às orações. A gente cuida aqui tanto da parte física, quanto da parte espiritual. Pedidos de oração. As pessoas nos comentários vão pedir por oração. Se você tem alguma coisa que você quer que eu ore por você, pode deixar aí nos comentários. Agora você vai ver como vai ser os 100 primeiros filmes do estúdio Gravações. Eu vou falar uma coisa assim. Pode ser que o primeiro filme demore a chegar, porque a gente não tem todos os recursos para a gente fazer a primeira história. Pode ser que todos eles demorem a chegar. Mas vocês orem por mim. Orem por mim para eu utilizar esses recursos para fazer a história. Orem por mim. O primeiro filme da lista do estúdio Gravações é Barney e os Gatos Morcegos. Eu vou falar aqui. Os filmes do estúdio Gravações, eles não vão ser assim, seres humanos assim gravando. Vai ser filmes de brinquedo. Mesmo que eu sou adolescente, eu tenho 14 anos, mesmo que eu... E também, é que eu quero realizar o meu sonho desde criança, que é gravar uns filmes de brinquedo. Mas enquanto eu era criança eu não consegui e quando eu cheguei à adolescência ainda tive vontade de fazer. E é agora que eu estou conseguindo mais. O primeiro filme dessa lista é Barney e os Gatos Morcegos. A primeira história aqui é Barney e os Gatos Morcegos. Barney e os Gatos Morcegos essa história. Esse aqui é um pedaço da história de Barney e os Gatos Morcegos. Esse filme de Barney e os Gatos Morcegos fala do grande conflito entre o bem e o mal. Barney e os Gatos Morcegos é uma é, é uma história em que mostra o grande conflito entre o bem e o mal. Aqui eu vou dizer uma história aqui. Antes de apresentar o protagonista aqui, vou apresentar esse leão de brinquedo aqui. Esse leão aí, ele é o Rei Emanuel. Por que o Rei Emanuel é chamado desse jeito? É porque o Rei Emanuel, ele representa Jesus. Ele é chamado desse jeito porque ele representa Jesus. Mas não quer dizer que agora eu quero fazer com que vocês adorem ele, não. Calma. Né, não. Ele apenas vai representar Jesus. Sabe quando alguém vai fazer o papel de Jesus? Ele faz o papel de Jesus, mas ele não é Jesus verdadeiro. Assim vai acontecer com esse leão de brinquedo. Mas por que ele é chamado de Emanuel? Vamos ver isso agora no Evangelho de Mateus. Está aqui a passagem da Bíblia. Por que eu chamei o Rei Emanuel desse jeito?
A passagem da Bíblia aqui está em Mateus 21 ao 23. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, isso foi mal. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o seguinte, mas é isso. Mas agora, por que ele é um leão e não como ele é mesmo? É por, é por causa disso. No mundo dos brinquedos ele é referido por leão por causa disso. Mas calma que nas aventuras bíblicas do mundo dos brinquedos, que o mundo dos brinquedos vai se aventurar na Bíblia. Ele vai aparecer do jeito de ser humano. Mas quando não é desse jeito mesmo. Mas por que ele é um leão? Isso é o que vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Eu não sou canhoto não, é que eu estou usando só mãos mesmo. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, você já sabe, tanto porque o nome dele é Emanuel, quanto porque que ele é o leão, e não como ele é de verdade assim. E o rei Emanuel, ele tem também o rei leão, que representa Deus, e a pomba santa, que representa o Espírito Santo. Eles têm um inimigo chamado Duende Malvado. Só que apesar dele ser doente, ele é grande, ele é vermelho e ainda tem 7 cabeças. Mas por que isso, Lucas? É por causa que eu me baseei no que está aqui. Apesar que talvez essas cabeças representem uma coisa diferente, mas a gente vai ler assim mesmo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Até então é isso. Mas o que eles dois vão fazer no filme? Enquanto o rei Emanuel ele vai ajudar, tem vezes aí que nesse aí ele não aparece muito, mas ele aparece. Mas o Duende Malvado, que é o inimigo do rei Emanuel, ele vai e aí o que o Duende Malvado vai aprontar? O Duende Malvado, enquanto o rei Emanuel é Jesus, que é o leão, e o Duende Malvado é o pior inimigo de nosso, que é aquele que caiu do céu e aquele que foi vencido por Jesus na cruz e na ressurreição. Mas o que ele vai aprontar nesse filme é que um homem chamado Sérgio, ele vai falar com esse homem chamado Sérgio e inventar um gato que se transforma em morcego, e de morcego ele pode voltar a virar gato. Mas isso pode demorar um tempo para ele voltar a ser gato, ou para ele se transformar em morcego. Mas no final o mundo dos brinquedos vai conseguir superar essa, vai conseguir vencer ele. Mas como é a história mais próxima que a gente vai gravar aqui depois do Jornal Estúdio Gravações, eu não vou falar muito sobre essa história não. Agora é Jesus tentado no deserto. Essa é a primeira aventura bíblica que vai ter nesse canal. Primeira aventura bíblica do mundo dos brinquedos que vai ter nesse canal. E agora, Jesus tentado no deserto
essa história aqui. E essa é uma aventura bíblica do mundo dos brinquedos que essa é uma aventura bíblica do mundo dos brinquedos que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Aqui, olha, aqui é uma parte da história. Olha só até o colorir, que eu tô colorindo essas histórias aqui. Pronto, a partir daqui. Sim. E aí, essa história aí fala sobre como eles aventuram nessa história bíblica de Jesus tentar no deserto. Isso aí a gente vai ver mais adiante. As aventuras de Davi, o encontro com Golias. É a famosa história de Davi e Golias. Como está aqui, ó, a capa. Ó, Davi lutando com Golias aqui. A capa da história. E essa história aqui, primeiro, essa história aí tem uma introdução. Calma que no filme verdadeiro eu não vou mostrar essa introdução para vocês não, mas na história aqui que eu fiz tem introdução. Mas olha só essa uma parte da história. Aqui é que essa história começa quando Samuel fala para Saul derrotar os amalequitas. Quando Jonatas fica amigo de Davi. Sim. Agora, a próxima história é as aventuras do menino Gaio. Antes de se chamar o menino engraçado, mas eu acho que isso aí não deu muito não. Ó, as aventuras do menino Gaio aqui. A capa. Pode tocar. E eu fiz até aqui. É que eu tô procurando aqui. Ah, eu já terminei. Aqui, eu fiz até aqui, ó. Onde até onde eu fiz. Até onde eu fiz. Aqui. É que essa história aí do menino Guy mostra o dia a dia dele. Mostra o dia a dia dele desde o domingo de uma primeira semana até o sábado de uma segunda semana. Mas isso aí a gente vai ver como foi o dia a dia dele quando a gente vê aqui no filme. Aqui é Em Defesa de Jesus Cristo, episódio 1. Eu vou dar um intervalinho aqui, porque eu esqueci de mostrar uma coisa importante. É que a lista do estúdio de gravações agora, ela tem até 1.006 filmes aqui anotados. Ó, aqui. Onde... Essa aqui do lado é uma série de aventuras bíblicas do mundo dos brinquedos, viu? As aventuras de Brian, Jeremias e o profeta Jeremias. Entendeu aí, né, irmão? Defesa de Jesus Cristo, episódio 1. Eu voltei aqui. O episódio 1, ele fala sobre a aprovação de dois amigos. Isso foi mal aí. Em Defesa de Jesus Cristo, episódio 1, mostra as aventuras de dois amigos que eles querem ir para o povo de Cristo. Eles querem auditar o povo de Jesus. Mas tem um lugar chamado da Babilônia, que é o lugar do inimigo, que eles querem que eles fiquem lá. Mas no final eles conseguem fugir de lá. Eles conseguem fugir de lá e ir para o lugar onde eles queriam ir. E é isso. Que é Em Defesa de Jesus Cristo, episódio 1. Mundo dos brinquedos versus piratas ocidentais. É porque no mundo dos brinquedos, os piratas, já disse o nome dele. O nome desse conjunto é Mundo dos Brinquedos. Vários gatos morcegos,
o Barney é um personagem do mundo dos brinquedos. E eu já falei aí, mundo dos brinquedos. E os piratas no filme, nessas histórias assim, eles são vilões, né, irmão? Eles são vilões. E aí, e o nome dos inimigos do mundo dos brinquedos, não vou falar mundo dos brinquedos para não enjoar, é que, é que, é porque o nome dos inimigos do mundo dos brinquedos, desculpa eu falar é que toda hora, mas o nome dos inimigos do mundo dos brinquedos se chama Piacento de Belial. Mas que nome estranho é esse? Que Piacento de Belial é esse? Consulta também em Provérbios 15:6. Mas aqui eu estou vendo é Belial. Assim, aqui eu estou vendo qual é o significado de Belial para falar para vocês. Eles são os Piacentos de Belial. Uai, que nome estranho. Olha só. Agora vamos ver aqui nesse dicionário da Bíblia. Belial significa indignidade, perversidade. A frase homens de Belial é um circunlóquio de origem semítica, usado em vez de um adjetivo apropriado para designar os ímpios. Deuteronômio 13:13 e personificado em 2 Coríntios 6:15. E aí, assim, o seguinte, é que o jornal, é que os piratas, eles também são piacentos de Belial. Aí. Mas agora nós vamos passando aqui. Pode tocar. Conta a direção aí. Esse filme aí, do julgamento final, fala sobre o Apocalipse, o início do Apocalipse. É sobre o derramamento do Espírito Santo e o decreto. E depois vem as aventuras do Patinho. O Patinho é um personagem do mundo dos brinquedos. E vocês vão ver as aventuras dele nesse filme. O Sr. Hipopótamo também... Opa, eu esqueci de mostrar os outros personagens. O Barney é esse aqui, ó. O Barney é esse aqui. Até que o Patinho não tem. O Patinho tinha, mas... enquanto a gente estava aí, fez uma outra coisa aí. Então outro boneco que vai substituir o Patinho. Pótamo, esse aqui. Vou tirar o Barney aqui que já passou a vez dele. Não, vou deixar o Barney. E vocês também vão ver as aventuras do Senhor Hipopótamo. Como é que vai ficar nesse aí. Marinha e a Sarça Ardente. Não é especificamente assim, falando assim, não é a Maria que está no lugar de Moisés, mas ela é que vê Moisés. Maria é uma triceratops, filho do Dino e da Elizabeth, irmã do Davi. E Moisés é esse aqui. É uma coisa que eu preciso de vocês. Ah, será que os animais não devoram aí como devoram os animais de verdade? Não? Não. No mundo dos brinquedos, não é assim. E o mundo dos brinquedos foi feito especialmente para as crianças. Mas os adultos, se quiserem, também podem assistir. E os adolescentes também. E aí, ela vê Moisés agindo assim. E a história? A história de Moisés que vai ser mostrada nesse filme é desde a escravidão no Egito até onde Moisés está partindo para o Egito em obediência a Deus. E aí é isso. Aí é isso aí. A gente vai mudar aqui, senão o vídeo fica grande, mais do que já está. Em defesa de Jesus Cristo, episódio 2. Esse é o que eles vão aprender a fazer missões. As aventuras do Gato Miau. O Gato Miau, ele vive em uma fazenda de cristãos muito boa. Isso aí também é bom para criança, adolescente e adulto assistir.
Julgamento Final 2. A perseguição começa. O título já fala. A perseguição começa. O bom samaritano. Essa é a primeira parábola de Jesus em que o mundo dos brinquedos, em que tem alguém aventurando no mundo dos brinquedos. Esse é o que vai aventurar. O nome dele é Davi. Esse que é o Davi que eu estava falando para vocês. Ele é o Triceratops. E aí, ele ele vai fazer aventuras bíblicas do bom samaritano aí, do bom samaritano aí. O Barney vai novamente aparecer em Barney e a disputa no Monte Carmelo. Elias versus profetas de Baal. E é isso. Ele vai se aventurar na história de Elias. Desde quando começou a história do rei Acabe até a história, até no Monte Carmelo aí. Vai só até aí. Senhor? Não. Ed o filme? Não. Na verdade é o Evangelho ensinado por Ed. O Ed é o Brachiosauro aí. Esse Brachiosauro aí. O Ed é esse Brachiosauro aí de brinquedo. E aí, o Ed, ele é um professor na escola do mundo dos brinquedos. Esse filme, e aí, o filme aí, eu tenho certeza que em nome de Jesus, esse filme vai mostrar para as crianças o que o professor tem dificuldade. Tio Burro Detetive, a Lagoa Verde. O Tio Burro é esse personagem aqui. O Tio Burro é esse aqui. Irmão, você lembra? E aí o Tio Burro, detetive, ele vai investigar sobre a Lagoa Verde. O filho pródigo. Parábola de Jesus que fica nas aventuras do mundo dos brinquedos. Davi e a negação de Pedro. Esse é o que Davi, esse aqui, vai aventurar na história bíblica da negação de Pedro. Senhor Hipopótamo e a travessia do Mar Vermelho. Esse é o que o Senhor Hipopótamo vai ver a história de Moisés e o faraó. Vou até mostrar o faraó aqui, que o faraó não apareceu aí não. Esse é o que vai mostrar da história de Moisés, desde quando ele chega ao Egito até a travessia do Mar Vermelho, como o título já diz. As aventuras do menino Gai, o mistério das crianças. Esse é o que ele vai falar sobre uma coisa que não pode acontecer. Isso aí essa história aí é um aviso. Heróis da Fé, Inácio de Antioquia. Essa série de Heróis da Fé vai falar de uma série de Heróis da Fé. Essa série tem 4 temporadas, dos quais 10 episódios da primeira, são 15 no total. 10 episódios da primeira temporada estão aqui nesse 100, incluindo esse, de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi o homem Heróis da Fé, que ele morreu martirizado no Coliseu. Jogo Influenciador, episódio 1. Esse é o que... se você quer uma série que mostra influência, sim, influência que não pode, influência negativa, você pode assistir essa série. O Jogo Influenciador, episódio 1, vai mostrar sobre o menino que começa a ser influenciado por um jogo. Esse episódio é que ele começa a ser influenciado. E agora vai ser Tio Burro Detetive. Mais um filme com esse aqui. Tio Burro Detetive, uma lição de medo. Isso vai falar sobre... Me desculpa aí, pelo jeito que eu seguro aí. Esse filme aí, ele vai falar sobre o medo e a coragem na visão bíblica. De Jesus Cristo, episódio 3. Mais um episódio que mostra sobre missões. Tabita e a história de Elias no Monte Sinai. Essa é mais uma aventura bíblica do mundo dos brinquedos. Mostra desde a ameaça de Jezabel até Elias saindo do Monte Sinai. Heróis da Fé.
Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, assim como Inácio de Antioquia, foi discípulo do apóstolo João. Ele também foi martirizado no Coliseu. Cavalgada cristã. Esse é sobre perseguição no faroeste e os cristãos tentando fugir com o cavalo. Davi e a história de Caim e Abel. Esse vai falar sobre a história de Caim e Abel. Esse é o que esse aqui, vai aventurar na história de Caim e Abel. Opa, eu esqueci de avisar, se o filme tá grande aí, desculpa aí, foi mal. Se o filme tá grande aí, não tem problema não. Pausa e depois, se você tiver tempo, assista de novo. Isso é só um intervalo mesmo. Jogo Influenciador, episódio 2. Esta é que a fluência do jogo começa a ter efeito. Heróis da Fé, Flávia Domítila. Essa heroína da fé, ela permitiu que os cristãos sepultassem na sua própria casa. Assim, acho que é pelo menos ao lado. Ela também foi sepultada nesse cemitério. Aí. Senhor Hipopótamo e a Vacina. Esse vai ser um filme que o Senhor Hipopótamo é esse. Esse aí vai te ensinar uma lição. Esse aí vai ensinar uma lição a você não ter medo da vacina e para que serve a vacina. Sim. Natália e a história de Jonas. Esse vai falar sobre a história de Jonas. De Jesus Cristo, episódio 4. Esse fala como resistir às tentações. Heróis da Fé, Justino Marte. Ele foi um filósofo que ele defendia que Jesus era tudo da filosofia. E sem Jesus não tem graça a filosofia. Eu concordo com essa ideia, embora eu não tenha nenhum dos livros dele por enquanto. Mas eu concordo com ele que a filosofia sem Jesus não tem. A filosofia não está aqui sem Jesus. Na verdade, é nenhuma outra coisa além de filosofia. Na verdade, filosofia e outros. Mas a gente vai prosseguir aqui. Julgamento final 3. O cenário se prepara para a volta de Jesus. Isso o título já fala. Brian, Jeremias, Tio Burro e Tigrinho e os israelitas no Monte Sinai. Esse vai falar mais sobre Moisés. E ainda vai ter Paulo, essa história aí vai desde que a aventura vai desde os israelitas saindo do Mar Vermelho até a história de Moisés indo para o Monte Sinai lá. E aí o Tio Burro é esse aqui, acho que eu já mostrei ele. O Tio Burro é esse aqui, acho que eu já mostrei ele demais, né? O Tigrinho é esse aqui, que ele é um brinquedo do meu irmão, né? Pode pegar ele aí. E o Brian e o Jeremias são dois amigos afilhados do Tio Burro. Esse aqui. Eles aí, que são. Jogo Influenciador, episódio 3. Esse é que ele chama alguns amigos. Infelizmente, chama alguns amigos para fazerem um erro. E Heróis da Fé. Heróis da Fé, Edneu de Leon. Edneu de Leon foi um apologeta que lutou contra a doutrina dos gnósticos. Cavalgada Cristã 2. É a continuação daquele filme de Cavalgada Cristã. Jogo Influenciador, episódio 4. Esse vai falar sobre comidas saudáveis e não saudáveis. Jogo Influenciador, episódio 5. Eu vou falar do 4. O 4 é sobre... O
Jogo Influenciador episódio 4 fala sobre comidas saudáveis e não saudáveis. E o episódio 5 fala sobre o perigo de ficar com a mente controlada pelo diabo. Jogo Influenciador episódio 5. Esse aí é um perigo demais. O perigo de ficar com a mente controlada pelo diabo é muito ruim. Vou até pular. Herésia da Fé. Tertuliano. Tertuliano ele também foi um apologeta. Julgamento Final 4. O fim do grande conflito. Isso aí já faz. É esse que vai, o novo céu e a nova terra vai ir. Os lavradores maus. Essa é a terceira parábola de Jesus. Essa é a terceira parábola de Jesus que a terceira parábola de Jesus que o mundo dos brinquedos aventura nela. Em defesa de Jesus Cristo, episódio 5. Esse aí ele ainda vai falar sobre missões. Heróis da Fé. Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria ele também foi um apologeta. Cavalgada cristã. Essa é a continuação. Em defesa de Jesus Cristo, episódio 6. Esse é a continuação e fala que se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Jogo Influenciador, episódio 6. Assustando os outros com maldade. Esse é ruim. Isso aí já é a continuação de Cavalgada Cristã. Esse em defesa de Jesus Cristo ainda fala sobre missões. Helena e a Rainha Esther. Helena e a Rainha Esther. A Helena é irmã do Davi. Vocês vão ver ela depois em Barney dos Gatos Morcegos. Helena e a Rainha Esther. A Helena é irmã desse aqui. E é a mais nova. Helena, ela vai aventurar na história da Rainha Esther. E agora eu vou prosseguir. O sermão do Pastor Pato sobre a Arca de Noé. O Pastor Pato é esse aqui, Pastor Pato. Pastor Pato, ele vai pregar sobre a Arca de Noé. Quando ele for pregar na igreja assim, que quando não for dar para a história bíblica, não for dar para o mundo dos brinquedos aventurar, mas vai dar para fazer sermões. E aí, é porque não daria para o mundo dos brinquedos, é porque o mundo dos brinquedos a maioria do mundo dos brinquedos é de animal. E aí, não iria dar para fazer isso sobre a Arca de Noé. Não iria dar para fazer uma coisa da Arca de Noé. Então, eu decidi que o Pastor Pato fizesse sermão. Jogo com Influenciador, episódio 7. Se você está com dúvidas de namoro, pode assistir esse episódio. E As Aventuras do Patinho 2. O Tesouro do Rei Salomão. O Patinho é esse que o Patinho vai ir sobre, vai tentar procurar sim o tesouro do Rei Salomão, mas calma que não é para pegar, não, é para impedir que os percentos de Belial peguem ele, que os percentos de Belial querem o tesouro. Barney os Gatos Morcegos 2. A última tentativa desesperada de Serge. Essa é a continuação do primeiro filme. Esse aí é a última tentativa de Serge de tentar ser Deus. E o Duende Malvado vai enganar ele novamente, mas novamente o mundo dos brinquedos vai vencer. Um acontecimento ruim de Lia. Isso aí é sobre abuso sexual, mas no final isso aí fala sobre o acontecimento ruim de Lia, fala sobre abuso sexual, mas no final ela consegue vencer isso aí. Em defesa de Jesus Cristo, episódio 8. Esse eu já vou virar a página aqui logo. Fala sobre ser educado sobre uns com os outros. Isso é bom. Patinho e a sabedoria do rei Salomão. O Patinho e a sabedoria do rei Salomão tem uma diferença. As aventuras do Patinho é só ele tentando procurar o tesouro do rei Salomão para que o Piacente Imperial não toque nele. E nesse ele vai se aventurar na história do rei Salomão. Mas é só até onde ele constrói o templo mesmo. Heraldo Caçador de Procurados. Heraldo Caçador de Procurados, é nesse aí que ele vai caçar os procurados. Esse filme vai falar
que o crime não é legal. Essa série de Jesus da Galileia, ela vai também aventura bíblica, mas não é do mundo dos brinquedos. É de 4 adolescentes e 4 crianças se aventurando na história de Jesus. E esse é o episódio 1. O episódio 1 é tipo a introdução dele. Jogo Influenciador, episódio 8. Esse é o que ele vai ficar tentando quebrar as regras. Nesse episódio vai aprender que quebrar as regras não é bom, mas ainda não é o episódio que ele vai se converter. Jogo Influenciador vai ter um final muito feliz, mas o final, infelizmente, não está entre esses 100. Alex, o filme. O Alex é o personagem do mundo dos brinquedos. Ele vai ser o último que eu vou pegar aqui. O Alex é esse aqui. O Alex, esse é o evangelho ensinado por Alex. E o Alex, ele ainda tem uma filha única, que vai ter as aventuras de Janete, a única filha do Alex. E aí, vamos para Helena e o Bezerro de Ouro. Helena e o Bezerro de Ouro vai se aventurar aqui, desde quando Moisés subiu para o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, até a construção do tabernáculo. E é isso. Então, acaba a narrativa de Moisés do mundo dos brinquedos, das aventuras bíblicas do mundo dos brinquedos, por aqui. E agora vamos em Defesa de Jesus Cristo, episódio 9, que fala sobre apologética. As aventuras do português. Esse é o personagem do meu tio, não vou falar quem é, mas eu vou falar que ele tem um canal chamado Louvores da Saudade. Eu acho que esse canal não é público, mas se for público, se inscrevam nele. Helena 3, Brincadeiras no Parque Infantil. A Helena, a Helena 3 vai ser só sobre brincadeiras lá. E ainda vai falar sobre como é bom ter brincadeiras com Jesus. Jesus da Galileia, episódio 2. Esse sim é que vai começar a narrativa de Jesus da Galileia. Esse é que os 4 jovens e as 4 crianças vão se aventurar e vai ficar um dia na casa de Jesus e na casa de Maria. Jogo Influenciador, episódio 9. Esse aí que ele vai querer fazer confusão nas crianças. Mundo dos Brinquedos e a prova de português. Esse vai falar como é que deve ser a prova, como é que eles vão fazer na hora da prova. Mas isso aqui é principalmente sobre português. O Sermão da Montanha. É as aventuras bíblicas do mundo dos brinquedos sobre o Sermão da Montanha. Jesus da Galileia, episódio 3. É sobre o batismo de Jesus no Rio Jordão. Que os 4 jovens e as 4 adolescentes vão aventurar. Parábolas de Mateus 3. Esse é que o mundo dos brinquedos vai se aventurar nas parábolas de Jesus, que está em Mateus 3. Júnior e o fim do tempo, falado por Jesus em Mateus 24 e 25. E vai ser as aventuras bíblicas do mundo dos brinquedos. Cavalgada Cristã 5. Essa é a continuação de Cavalgada Cristã. Jogo Influenciador, episódio 10. E esse aí é que ele vai tentar criar confusão na própria idade dele. Que o influenciado ele causa confusão na própria idade dele, que ele é adolescente aí. E é assim. Em Defesa de Jesus Cristo, episódio 10. Esse é vão e ensinem os outros. E é isso. E acaba os episódios de Defesa de Jesus Cristo nesses 100 filmes. Pônei o filme. O faroeste do mundo dos brinquedos. Esse é Pônei o filme que vai se aventurar no faroeste do mundo dos brinquedos. Alex e a jornada de Abraão, que é Abraão. É esse aqui que vai se aventurar na história de Abraão, que antes era chamado de Abraão, mas o final vai terminar quando
estiver chamado de Abraão. Vai começar quando ele ainda é Abraão, mas vai terminar quando ele estiver ainda já Abraão. Jesus da Galileia, episódio 4. Esse só mostra de Jesus só no deserto. Jesus e os 4 rapazes e as 4 crianças. As aventuras de Helena, Jonatas de Metrodon e Senhor Hipopótamo. E essas aventuras aí, essas são as aventuras deles. Nós temos a Helena e o Jonatas de Metrodon, mas a gente só trouxe o seu Hipopótamo, porque na hora a gente estava com pressa para gravar o Jornal Estúdio Gravações, e aí a gente não trouxe ele. E aí, mas é isso. Eles vão se aventurar aí. Jogo Influenciador, episódio 11. Jogo Influenciador, episódio 11, ele é aquele que quase vai criar confusão entre os adultos. As aventuras do menino Gaio 3, bullying na escola. Esse episódio vai falar que o bullying não é legal na escola. Heróis da Fé, Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria, ele foi outro herói da fé, outro apologeta. Heróis da Fé, Hipólito de Roma. Ele é conhecido por ter sido o primeiro antipapa da história. O primeiro antipapa da história. E aí o Hipólito de Roma, ele vai se aventurar e ser. É o que eu estou confundindo, as aventuras bíblicas aqui, eu estou confundindo. Mas Hipólito de Roma não aventurou assim, nas histórias assim, coisa nenhuma. Calma. Estou confundindo aqui as coisas. Mas Hipólito de Roma, ele foi o primeiro antipapa. Ele escreveu uma tradição apostólica e ele também foi martirizado. Jesus da Galileia, episódio 5. Esse que os 4 rapazes e 4 crianças vão ver o inimigo tentar Jesus sobre as pedras e os pães. As aventuras do gato Miau 2, no mundo mágico. Esse episódio vai se ensinar algumas coisas sobre a magia. Que a magia não é legal. Jogo Influenciador, episódio 12. Esse é o que ele vai. É só eu olhar aqui rapidinho. Jogo Influenciador, episódio 12. Esse é preservando nome e corpo. Isso aí é sobre preservar nome. Eu falei o meu nome aqui porque é importante, mas eu não falei o meu sobrenome. Porque aí ele vai te ensinar. Porque o meu sobrenome. Eu não falei sobrenome por pessoas ruins assim. Que tem pessoa má, infelizmente, nesse mundo. Mas agora vamos prosseguir. Tio Burro Detetive. Mais uma história com esse tio burro aqui. Mais uma história com ele. Esse é o mistério de Absalão procurado. Mais um piacente de Belial para ser desvendado. Jesus da Galileia, episódio 6. Esse é o que o inimigo vai falar. O que eles vão ver o inimigo falar. Se você é o filho de Deus, atire-te daqui abaixo. Mas Jesus fala. E também está escrito, não terás o seu Deus. E aí, esse episódio aí, só que esse é o último episódio dos 7 episódios da primeira temporada de Jesus da Galileia. É porque essa primeira temporada. Olha só, 6 episódios estão nos primeiros 100, enquanto o último não está. Mas tudo bem. Senhor Hipopótamo, caçador de procurados. Mais episódios provando que o crime não é bom. E desculpa aí porque tremeu, mas é porque botei a perna aí. Heróis da Fé, Cipriano de Cartago. Esse é o último episódio de Heróis da Fé entre os primeiros 100. O Heróis da Fé, Cipriano de Cartago, ele foi outro herói da fé que liderou a igreja de Cartago. João Vitor é a história de Elias e Eliseu. Essa aventura bíblica do mundo dos brinquedos vai desde a história que Elias vai até a casa de Eliseu para chamar ele, até a ascensão de Elias ao céu. Jogo Influenciador, episódio 3. Esse é que o influenciado apronta mais uma. E o episódio 14 é que ele apronta mais outra construindo. Eu vou ver aqui direito sobre essa série aí do Jogo Influenciador. O episódio.
ele fala sobre mentiras de implosão para assustar os outros. O Constantino o Grande, depois é Constantino o Grande. Constantino o Grande, ele foi o primeiro imperador romano a ser cristão, entre aspas. Eu estou falando entre aspas porque, na verdade, ele demonstrou o paganismo. Vocês podem pesquisar a história dele no Google. E aí, é isso. Constantino o Grande. Helena e o Mágico, o último filme do mundo dos brinquedos a ser passado nesses primeiros 100. Helena e o Mágico. É porque esse vai aprender mais uma vez que a magia não é boa. E vai aprender também que o melhor lugar do mundo, depois da igreja, é na própria casa. E o último episódio, para fechar os 100 primeiros episódios, é o episódio 15. O jogo influenciador, episódio 15, que eles constroem o quartel-general. Essa série, ela vai acabar com um final feliz. Mas essa série vai acabar com um final feliz. Mas, infelizmente, por agora, não vai mostrar isso. É porque o jogo influenciador tem 58 episódios, dos quais 15 estão entre os 100 primeiros. Nós vamos fazer uma oração para encerrar o Jornal Estúdio Gravações. Ó Senhor Deus do céu, obrigado por essas pessoas que estão aqui assistindo o primeiro Jornal Estúdio Gravações. Abençoe essas pessoas e que o Estúdio Gravações venha crescer mais e mais. E que o Jornal Estúdio Gravações anuncie as suas coisas e anuncie também as outras coisas. E anuncie também as coisas do Estúdio Gravações. Meu Deus, eu oro, meu Senhor. Por favor, atende essas pessoas e por meio do Estúdio de Gravações as pessoas queiram ler mais a Bíblia. E o mundo dos brinquedos seja uma luz. E o Estúdio de Gravações seja uma luz que mostre a ela a Bíblia. Eu entrego essa pessoa em tua mão, está assistindo esse jornal Estúdio de Gravações agora. Em nome de Jesus, amém. Tchau!